Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou Samuel Pereira, esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S, estamos chegando para mais um vídeo e vamos falar logicamente de Santos Futebol Clube, que é o seguinte meus amigos, a gente vai falar aqui que a busca do Santos para um treinador para 2023 continua a saga e tem nomes aí, novidades sobre essas especulações de treinadores que possam trabalhar no Santos, então a partir de 2023, e nós vamos falar tudo sobre isso a partir de agora, e também vamos falar aqui dele, do Caio Jorge, o Ingrato, nós vamos falar tudo sobre ele aqui a partir de agora no canal. Então, vocês que estão chegando aqui, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, assim você ajuda a gente a quem sabe chegar essa marca de 10 mil inscritos no primeiro ano do Sangue Santista 3S até dezembro, a nossa meta aí, então vem com a gente, vamos cada vez mais fortalecer a família Santista. E se você gostar desse conteúdo, você dá um like aí, viu, porque ajuda bastante no engajamento do canal, ok? Então, bora lá meus amigos, é o seguinte, então vamos falar que é o seguinte, Santos Futebol Clube continua a sua saga na busca de um treinador para 2023, porque o Orlando Ribeiro então foi efetivado, conseguiu um belo resultado contra o Atlético Paranaense, essa vitória na Vila 2-0, deu uma tranquilidade para o time, né, na sequência aí da temporada, e é o seguinte, só que o Orlando Ribeiro é um treinador ainda em formação, né gente, no profissional, então ele vai precisar de um treinador experiente ali para que ele possa aprender as malícias ali, né? Depois ele, quem sabe no futuro aí sim ser efetivado como o treinador principal do Santos. O Santos trabalha alguns nomes, né? Então, como a gente falou, assim, já antecipamos aqui, fomos o primeiro a falar que o Bielsa, já falei acho que na segunda-feira, né? Que o Bielsa não seria treinador do Santos, tá aí confirmado, foi confirmado por todo mundo ontem, mas a gente já sabia que o Bielsa não seria o treinador do Santos. O Sangue Santista 3S mais uma vez cravou aí com antecedência que o Bielsa não ia aceitar o convite do Santos. Então, página virada, Marcelo Bielsa não vem. E aí o Santos trabalha então com dois nomes que foram aqui o seguinte. Um foi oferecido ao Santos e agradou quase todos do comitê gestor. Foi meio que unânime aí. E o outro também tem passagens pelo futebol brasileiro, os dois na verdade. E aí é o seguinte, um está em stand-by, que está já pela diretoria do Santos. E o outro, então, foi oferecido, foi avaliado e muita gente gostou. Então, vamos falar que é o seguinte aqui. O primeiro da lista é o treinador Reinaldo Rueda. Ele mesmo, muita gente vai lembrar, teve uma passagem pelo Flamengo aqui no Brasil. Esse treinador, que aliás tem o mesmo sobrenome do Rueda, né, presidente do Santos, Andrés Rueda. Então, o Reinaldo Rueda, ele é um treinador que é muito bem avaliado no Santos, porque o que acontece? Ele tem uma experiência, né, no futebol internacional e ele trabalhou no Flamengo, uma passagem curta no Flamengo, teve muitos problemas ali, não conseguiu se adaptar e adaptar o seu sistema de trabalho com os jogadores que o Flamengo tinha, né, na ocasião, e ele é um treinador que o Santos então avalia como pode ser uma pessoa que possa fazer um bom trabalho no Santos. Então, esse treinador aqui, né? O Reinaldo Rueda, treinador que está sendo muito bem avaliado então no Santos Futebol Clube para quem sabe ser o treinador para 2023, né? E além dele, tem um outro também, esse é argentino. Só que antes de falar do treinador argentino, eu queria falar aqui, sabe de quem? Do Caio Jorge, ele mesmo, o Ingrato. Lembra dele, gente? O Caio Jorge, que fez de tudo para sair do Santos, né? Forçou a barra, não queria mais jogar aqui, eu quero ir embora, e não sei o que lá. O que aconteceu com o seu Caio Jorge? Ele forçou a saída, o Santos foi obrigado a aceitar na época o valor que a Juventus quis pagar, 19 milhões de reais, o Santos pegou, né? Para não perder tudo, o Caio Jorge foi para a Juventus. O que aconteceu? Ele não é um jogador para futebol europeu, que a gente falava aqui, um jogador meia boca e não deu nada na Juventus. E aí agora o seu Caio Jorge, então, nessa temporada praticamente não foi aproveitado, não está jogando, e o Caio Jorge então pediu para sair da Juventus. E aí, meus amigos, o clube que está interessado no Caio Jorge, nada mais nada menos que o Clube de Regatas do Flamengo aqui no futebol brasileiro,
Caio Jorge tem 20 anos, o Flamengo então está interessado em fazer o mesmo que ele fez com o Gabigol, né? Pegar o Gabigol do Santos, né? Que na verdade o Gabigol teve aquela passagem fraca na Itália, mas era um jovem ainda, tinha acabado de sair do Santos. O Flamengo repatriou e o Gabigol estourou, joga muito o Gabigol, fazendo gols aí, adoidado no Flamengo. Só que tem uma coisa, o Gabigol joga muito mais que o Caio Jorge, né? Muito mais jogador que o Caio Jorge. Mas o Flamengo entende que o Caio Jorge poderia seguir os mesmos passos do Gabigol e ser repatriado e jogar bem no Flamengo. Então, o Flamengo estuda a contratação do Caio Jorge. A Juventus até aceita emprestar, mas ela tem a preferência, como ela pagou 19 milhões para o Santos, ela quer fazer um dinheiro, então ela tem a preferência de vender o Caio Jorge. E aí o Santos entra na parada. Se o Caio Jorge for vendido para o Flamengo, o Santos, como clube formador, vai ter uma taxa aí de solidariedade da FIFA. Então a gente tem que ficar esperto que o Caio Jorge, apesar de tudo, pode render uma grana para o Santos. Mas que vá para o Flamengo, que seja feliz lá, porque no Santos, tudo que ele fez aí para sair do clube, queimou o filme dele. No Santos ele não joga nunca mais. Na minha opinião, para mim, Caio Jorge, não gostaria de ver mais ele com a camisa do Santos. Mas ele então pode pintar no Flamengo para a próxima temporada, e o Santos, quem sabe, se for negociado definitivo, o Peixão beliscar uma grana aí, ok? Então, vamos voltar aqui para falar do outro treinador que o Santos está, então, interessado aí em, quem sabe, ter ele para 2023. Que é o seguinte, a gente falou então do Reinaldo Rueda, que foi treinador do Flamengo, é um treinador muito bem avaliado, né? E o Santos, na verdade, o treinador número 1 que o Santos quer para 2023, todo mundo sabe, é o Vojvoda do Fortaleza. Só que tem uma coisa, ele já falou que enquanto não acabar o campeonato não vai negociar com ninguém, e aí o Santos tem que esperar para ver se lá na frente ele vai renovar ou não, e aí o Santos tentar fazer uma proposta para ele, um projeto para que ele possa aceitar ser técnico do Santos. Mas enquanto o Santos não consegue o Vojvoda, Bielsa descartado, aí o nome da vez é quem? Ricardo Gareca. Lembra dele? Treinador argentino que teve uma passagem pelo Palmeiras, né? Em 2014, o Gareca trabalhou aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras, pegou aquele time ruim que o Palmeiras tinha, né? Que praticamente depois foi o time que no futuro veio a ser rebaixado, que era o bom e barato, o genérico do Palmeiras. Eram jogadores muito ruins e mesmo assim o Gareca ainda conseguiu fazer alguma coisa no Palmeiras. Depois ele viu que a barca estava afundando, ele partiu, foi embora e largou o Palmeiras aí. Mas ele é um bom técnico, ele tem muita experiência, né, no futebol internacional, porque ele classificou até a seleção chilena para uma Copa do Mundo, né? Então ele tem 64 anos e trabalhou no Peru também, seleção peruana. Então quer dizer, na verdade ele levou o Peru à Copa de 2018, né? Não o Chile, mas ele trabalhou no Chile também. E ele é um cara experiente, um cara que consegue fazer bons trabalhos aí. E é um treinador que a diretoria do Santos, então, agrada demais a maioria ali do pessoal do comitê gestor. E ele pode pintar no Santos aí para 2023. Ele ou o Reinaldo Rueda, então. Reinaldo Rueda e Ricardo Gareca, dois treinadores bem avaliados para trabalhar no Santos. E o Reinaldo Rueda também teve uma passagem pela seleção de Honduras, né? E também Colômbia e Equador. Então são treinadores que trabalham muito em seleções, né? Então é isso aí, meus amigos. Essas são as principais notícias do Peixão aí para vocês. Santos então trabalha com dois nomes de técnico, o Ricardo Gareca e o Reinaldo Rueda, para uma eventual não aceitação do Vojvoda para 2023. E Bielsa descartado, a gente já sabia, não será o treinador do Santos, ok? E se vocês gostarem, então dá um like aí, que ajuda bastante. E deixe nos comentários aqui o que vocês acham desses treinadores, para que a gente possa trocar ideia aqui no Sangue Santista 3S. Valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, a gente volta com mais de Santos a qualquer momento. Eu fui!